Hoje o nosso papo é sobre imunidade. A gente vai falar sobre 6 hacks ou 6 princípios que norteiam a imunidade. Exercício, sono, intestino, manejo do estresse, diminuição do processo inflamatório e alimentação. Um dos primeiros princípios que a gente precisa considerar quando a gente pensa em imunidade é o intestino. A gente sabe que hoje o intestino é a nossa primeira barreira de contato com o meio externo, além da pele. O que aqui a gente precisa entender, e eu tenho outro vídeo no canal falando sobre isso, que a gente precisa considerar a nossa microbiota, deixar ela extremamente saudável, justamente para não deixar essas vilosidades do intestino ficarem hiperpermeáveis. E aí tudo que a gente consome passa pelo intestino, ele não faz esse processo de filtragem, que é uma das funções principais do intestino. 80% da nossa imunidade é produzida no intestino e por isso que é tão importante a gente trabalhar a microbiota intestinal. Por que o intestino é tão importante a gente trabalhar? Porque ele é extremamente sensível e uma série de coisas que a gente faça na nossa prática alimentar, ou por exemplo estresse, obesidade, má qualidade do sono, tudo interfere nessa hiperpermeabilidade do intestino. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é essencial para a gente limpar ou para a gente melhorar essas vilosidades do intestino, é a gente tirar os alimentos inflamatórios da nossa alimentação. Então, leite e derivados em excesso, carne vermelha em excesso, doces e farináceos em excesso, gordura trans, que é aquela gordura que dá cremosidade no sorvete, dá crocância na bolacha, a farinha de trigo principalmente, que é um alimento bem inflamatório, os conservantes, os corantes e os adoçantes. Então por isso que é tão provável da gente ter uma microbiota alterada, porque a gente expõe o nosso intestino a tudo isso o tempo inteiro. Em contrapartida, existem nutrientes que a gente precisa repor para melhorar essas velocidades do intestino, para tratar esse intestino. Os compostos bioativos de frutas e vegetais é a nossa primeira linha de tratamento para esse intestino, assim como especiarias como a cúrcuma, a pimenta, o gengibre, também são fontes importantes de compostos bioativos. Por isso que os shots acabam sendo uma boa opção, porque neles a gente coloca a vitamina C do limão, os compostos bioativos das especiarias e a gente pode colocar, por exemplo, para quem já usa, a glutamina nesses shots. A gente pode colocar o psyllium, que é um tipo de fibra. Então por isso que os shots acabam sendo uma boa opção também para a nossa imunidade, porque usados com todos os dias, com frequência, eles melhoram muito a nossa microbiota. Não tem como a gente não falar do uso dos prebióticos, que são algumas fibras que alimentam as nossas bactérias, e o uso dos probióticos, que são os lactobacilos, sem, obviamente, falar da importância da água para todo esse processo acontecer. Se vocês quiserem saber mais sobre intestino, não esqueçam de ir no meu vídeo que eu falo sobre disbiose. O segundo hack, que é essencial da gente falar, é o sono, porque como vocês viram antes, o sono também impacta diretamente no nosso intestino e na nossa imunidade por consequência. Quando a gente dorme menos horas, ou a gente dorme o número de horas que a gente está acostumado, mas ele não tem qualidade, isso também piora muito a nossa produção de melatonina, a nossa produção de cortisol, ou a gente aumenta muito a produção de cortisol. E hoje a gente sabe que o cortisol é alterado acima do que deveria, porque o cortisol ele existe justamente para a gente ter essa disposição de manhã. Mas além do que precisa, ou abaixo do que precisa, ele é extremamente danoso para a nossa imunidade, assim como a melatonina. Não respeitar o ritmo circadiano diminui drasticamente a tua imunidade. Existem, é claro que para a gente melhorar a qualidade do sono, tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre qualidade do sono e o que a gente pode fazer para fazer essa higiene do sono. Mas lembrar que o uso da melatonina, que hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso em doses baixas, ela é ainda mais eficiente, e o uso da ashwagandha, que é um tipo de modulador da qualidade do sono, também pode ser uma opção. É claro que esses suplementos, se tu não fizer a higiene do sono adequado, eles não vão adiantar de nada, mas é uma estratégia que é válida. O exercício físico é o terceiro hack, quando a gente pensa em imunidade, e é essencial a gente fazer ao menos 4 vezes por semana algum tipo de atividade física, seja ela aeróbica ou um treino resistido como a musculação. E é claro que eu não sou a pessoa mais especializada para orientar para que vocês façam um tipo de atividade. Eu acho que o primeiro ponto é lembrar que vocês têm que fazer o que vocês vão ter adesão, o que vocês gostam, para depois fazer o que tem que ser feito,
que na maior parte das vezes a musculação é o ponto mais importante e os outros, eles devem ser feitos também, porque a gente não tem que fazer só o que precisa, a gente deve fazer o que precisa e o que a gente gosta também. O quarto hack, e eu acho que é um dos mais importantes, é o manejo do estresse. E a gente hoje tem estratégias diversas, que isso inclui a alimentação, lógico, como fonte principal disso, mas a gente tem outras formas, momentos de lazer, com intenção, com as pessoas que a gente gosta, fazem uma diferença muito grande na qualidade, no manejo desse nosso estresse. A meditação, a gente sabe que faz uma diferença enorme. A gente colocar os pés na grama, tem uma série de estudos mostrando os benefícios disso, né, para o manejo do estresse. O escalda-pés também é uma opção, para quem tem dificuldade com o sono, também é uma opção importante, mas para o manejo do estresse também, e aí claro que existe uma série de formas da gente fazer esse escalda-pés. Antes de dormir é uma boa opção, e colocar ervas, óleos essenciais também é interessante. O quinto hack, e que na verdade é um dos mais importantes, é justamente estabilizar o processo inflamatório. E na verdade o processo inflamatório, ele é a base de quase todas as doenças crônicas, né? A gente geralmente está com o processo inflamatório alterado quando alguma doença se instala. Ele é uma prévia, né, de todas as doenças. O que aqui é importante? Tudo que eu falei até agora são coisas que impactam diretamente no nosso processo inflamatório. A alimentação tem uma carga enorme, gigante nisso. Então, manejar o processo inflamatório, porque quer dizer, não é não ter, é manejar, é controlar o processo inflamatório. Tudo isso que eu falei para vocês são coisas que estabilizam o nosso processo inflamatório dentro do que é o ideal. E o sexto hack, que claro, já é o meu chão, a gente vai falar sobre alimentação, que a gente vai assistir no próximo vídeo.